Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciar nossa escola e eu quero começar essa escola fazendo homenagem póstuma à nossa amada irmã missionária Eliette Sarmento, esposa do pastor Vanderlei de Ilhéus. Ela já está com o Senhor, não é? Mas fica aqui a nossa lembrança, o nosso sentimento de pesar esta família querida. Estive com eles no período que visitei Ilhéus. E essa música vai como nossa homenagem póstuma à nossa irmã. Amém, queridos? Posso discernir por entre a bruma da minha aflição, com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. A vida é assim, tem um começo, um meio e um fim. Bom é quando sabemos usar o meio para quando ela chegar no fim, podemos ser recebidos na glória através de Jesus Cristo, amém? Vamos ouvir. Feliz verei a pátria divinal, brilhando majestosa em frente a mim.
querida agora e saudosa missionária Eliette Sarmento. Tanto ao pastor, nossos sentimentos, como também a toda a família Sarmento. Vai aí a nossa homenagem, que Deus conforte a todos. Foi ontem o sepultamento dela, muito choro, muito lamento, tratava-se de uma vida. Tive o privilégio de estar com eles lá em sua casa, desfrutando daquele carinho, daquele conforto. Que Deus a recompense, e ao pastor também, esse homem de Deus. Fiquem todos em paz. E agora vamos abrir a nossa escola, amém? Vamos abrir com uma oração. A você que está conosco já nessa aula, o pastor Wellington está aí, meu companheiro, e você que já está assistindo e que outros assistirão depois através dos grupos, que Deus possa abençoar grandemente, amém? Está aí também a moça que no dia 21 nós estaremos realizando o nosso sonho, Elisete Maria. Deus abençoe, Elisete, seja bem-vinda, Deus abençoe você, nossa família aí, nossa família aqui, amém? Vamos orar, queridos, pedindo as bênçãos do Senhor, o consolo para aqueles enlutados e vitória para aqueles que estão caminhando pela fé neste mundo tão cheio de tantas armadilhas, mas nós temos um Deus que é bom, não é? Hoje é o nosso tema, Deus é bom em todo o tempo, amém? Oremos. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz, pedimos o teu consolo para a família Sarmento, para a família do pastor Vanderlei, e para todos que nesse momento estão sentindo a falta daquela que já está contigo na glória, Pai. Abençoa todos que estão comigo agora, aqueles que entrarão depois para assistir esta aula, Pai. Seja tuas mãos poderosas sobre todos eles, guardando, protegendo, consolando, confortando, livrando do mal também, Pai. Hoje estaremos falando sobre o Jesus bom que nós temos. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Abençoa o nosso caderno de oração com todos os pedidos que ali estão e que passou, Pai. Sê conosco por misericórdia. A oração que eu te faço com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós agora vamos para o nosso louvor, não é? Que é o 545 do cantor cristão. Vamos abrir a nossa escola com esse louvor. E você já é bem-vindo, você que já está conosco aí. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, escola? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, aprendendo a palavra de Deus. Jesus se presente na escola, inspirando-nos santo poder, nem que sempre no escudo arquiteto, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus,
as coisas além aprenderemos da medida palavra de Deus. Amém. Tá aí Josi, tá aí Elisete Maria, bem-vinda, amor, fica conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é muito bom meditarmos na bondade de Deus, não é verdade? Porque a bondade de Deus nos segue todos os dias das nossas vidas. Por isso aqui na lamentação de Jeremias 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Eu tenho experimentado essa misericórdia. Ontem tivemos um culto aqui na sede, 54 anos, que a nossa União Feminina celebrou. Foi aquele culto que não foi um culto, foi um banquete. O céu desceu na igreja, porque a igreja ainda não subiu, não é? Mas glória, o evangelista Eli trouxe uma palavra e louvores que movimentou. Foi muita glória. Mas, queridos, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula é deveras muito importante, né? Porque a nossa aula tem esse título mesmo: Vencendo com o Bem. Para você vencer com o bem, você tem que estar revestida do Senhor e da força do seu poder. Nós temos uma experiência aqui, contada no título Mancebo de Qualidade, que diz assim, está lá em Marcos 10, 17, eu vou ler 17, 18. E pondo-se a caminho, correu para ele o homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, que está nos céus. O próprio Jesus, vestido com essa roupagem humana, ele disse: bom é Deus que está nos céus. A bondade, um dos atributos de Deus é esse mesmo. Mas nós vamos estar lendo os textos básicos, vamos estar em Romanos 12, 17 a 21. Convido você para abrir sua Bíblia agora. Romanos 12, 17 a 21. É o texto que nós vamos ler agora. Diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O crente, ele está despido dessa carne humana, cheia de erros, cheia de vícios, cheia de tantas coisas que destrói e atrapalha o nosso relacionamento. Mas vamos ler ainda Mateus 5, 38 a 48, que é a nossa devocional de hoje. Eu disse Mateus 5, 38 a 48. Nós estamos aqui em pleno Sermão do Monte. Vamos ler. Eu disse 38, Mateus 5, 38 a 48. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os que vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, não é fácil. Alguém diz, mas este sermão do monte não é para pessoas. Está aí o Abinel Almeida Prata. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Não é? Porque revestidos do Senhor, revestidos de uma nova vida, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Até aquela natureza que dominava a gente nos dias que nós não conhecíamos o Senhor e não tínhamos o Espírito Santo nas nossas vidas, precisa de ser modificada. E temos que lutar contra essa natureza. Como disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Porque a natureza está sempre cobrando. Ela quer que a gente revide, não é? Ela quer que a gente tenha aquela atitude de revolta, porque assim é que o ser humano vive. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura, amém, queridos? Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este versículo segue exortações como, abençoai os que vos perseguem, é o 14, e não torneis a ninguém mal por mais, mal é o 17. O tema da passagem é como amar com sinceridade, é o versículo 9. E as instruções exigem que deixemos de lado nossas inclinações naturais. Nós temos inclinações naturais. Nós ainda estamos neste corpo. Mas nós não esqueçamos de uma frase que Jesus deixou para os seus seguidores. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e das minhas palavras, este a salvará. Roque Coutinho, pastor Roque Coutinho, Rafael Jambeiro, Deus abençoe, querido, bem-vindo. Muito bem. O caminho de Deus sempre desafia a nossa natureza carnal e nos chama a viver em um nível mais alto pelo poder do Espírito Santo. Obviamente, nós de nós mesmos, pela nossa natureza, pelo nosso eu, nós não temos capacidade de cumprir a palavra, mas se buscarmos o Senhor e deixarmos o Espírito Santo de Deus habitar em nós e nos dominar os nossos ímpetos, aí nós vamos ser vencedores. A tendência humana é de amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam e tentar vencer o mal com mais mal. Entretanto, de acordo com Romanos 12, 21, está lá, vou repetir, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Só podemos vencer o mal com o bem, senão vai haver aquele atrito, aquela luta e não haverá vitorioso nessa batalha. A bondade de Deus é mais forte que qualquer mal. Jesus foi o exemplo perfeito de vencer o mal com o bem, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 de Pedro 2,23. Ao submeter-se ao mal dos seus captores, ele venceu o pecado, Satanás e a morte. Está lá em Efésios 4, 8 a 10. Vamos ler. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O mal pensou que venceu naquele dia quando pregou Cristo na cruz. No entanto, porque Jesus foi totalmente rendido à vontade e plano do seu Pai, o Filho de Deus venceu o mal deles com o bem. Eles pensaram assim, calamos aquele que perturbava todos nós. Porque os fariseus ensinavam a odiar os inimigos, perseguir os que perseguem, coisas assim. Jesus veio, eu porém vos digo. Ele fez uma correção exatamente para aplicar a lei do amor, que é a lei de Cristo. Aleluia, não é? Daí a necessidade de nós amarmos, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está aí. Embora as ações contra Cristo fossem em si mesma, mas a morte de Jesus e a sua ressurreição posterior venceram esse mal e
comprarem o perdão e a vida eterna para todos os que crescem. Então ele, com aquele sacrifício, com aquele gesto de vencer o mal com o bem, ele conseguiu o perdão para toda a humanidade. É só crer no sacrifício dele e tomar posse desse perdão. Está lá em João 1,12, 3,16, 18 e 20 e 31. Nós vencemos o mal da mesma forma, com o bem. O Senhor diz que a vingança pertence a Ele e Ele retribuirá. Obviamente que você, quando diz dá lugar à ira, não é você dá lugar à sua ira, mas dá lugar à ira de Deus, né? Porque Deus tem uma ira santa e pura. Não é? Olha, Deus não é vingativo, mas a vingança pertence a Ele, não é? Imagina se Deus fosse vingativo, não teria um homem de pé hoje na terra, nem eu estaria aqui, nem você. Mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, não é? E pela sua longanimidade, nós estamos ainda aqui abençoados pelo Senhor. Amém, querido? Podemos confiar-nos a Deus, assim como Jesus fez, e saber que Ele operará até mesmo os atos malignos, observaremos os males cometidos contra nós para o nosso bem. Porque às vezes uma pessoa nos faz o mal. Olha o exemplo que nós temos lá na família de José, está lá em Gênesis 50, 20. Quantos males seus irmãos de José fizeram a ele, até vendê-lo como escravo, quer dizer, apagar aquela figura que atrapalhava eles dentro do ver deles, não é? Mas ele, no dia do perdão, diz, está lá em Gênesis 50, 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quer dizer, eles ao vender José, ao perseguir José, porque Deus tinha escolhido José para uma missão, e dentro daquela missão ele não faria ali, não é, tomando conta do gado do seu pai ou dos seus irmãos, não, ele estaria se lançando para fazer o que Deus tinha de projeto na vida dele. Às vezes nós ficamos muito presos, tem que deixar Deus nos usar, nos lançar, fazer a gente caminhar dentro da vontade dele e fazer tudo que é a vontade dele. Como está em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está aí, Miraildes Oliveira estão assistindo. Miraildes Oliveira, bem-vinda, bem-vinda. Deus abençoe. Amém, querido? Quando nos recusamos a responder com a mesma moeda àqueles que nos perseguem, as suas más ações ficam sozinhas, enquanto a retaliação nos rebaixa ao nível dos instigadores. Então eu vou dizer de novo, quando nos recusamos a responder com a mesma moeda àqueles que nos perseguem, quer dizer, se você me fez o mal, eu vou te fazer um mal maior, e você responder com a mesma moeda. Enquanto a retaliação nos rebaixa ao nível dos instigadores. Quando duas pessoas estão brigando e uma está claramente atacando a outra, o mal é destacado para todos verem. Quando devolvemos uma palavra suave, uma gentileza ou uma generosidade a alguém que nos ofendeu, deixamos o agressor sozinho em sua maldade. É uma verdade, nós ficamos ilesos, nós estamos fora. Ele fez aquilo que achava que devia fazer de mal, mas você não vai responder na mesma altura, mas você vai mostrar que você é humilde, não é? Aí está, né? Paulo cita esta passagem em Romanos 12, 20. Pouco antes da sua ordem de vencer o mal com o bem. Amontoar brasas sobre a sua cabeça provavelmente se refere à resposta natural do inimigo à bondade. Nada nos faz sentir mais envergonhado por nossas ações do que alguém reagindo ao nosso comportamento perverso com um perdão gentil. A bondade em face da indelicadeza demonstra o forte contraste entre nós dois. O objetivo de uma reação gentil ao inimigo não é constranger ou dar a última palavra, mas ajudar a facilitar o arrependimento do malfeitor. Uma vez uma pessoa agredia alguém, mas tão forte com palavras, a pessoa baixou a cabeça e deu uma palavra tão meiga, tão calma, que o cidadão chegou perto dele e disse: por que você não me deu um tapa na cara, rapaz? Essa tua maneira de me responder me fez mais mal do que um tapa na minha cara. Agora veja, revidar
não é? Ou responder ao nível do outro, você se coloca como ele. Mas se você se, vamos dizer, se você se equilibrasse, se você se conter, e se você tiver aquela palavra, como diz o livro de Salomão, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quer suscitar ira numa pessoa? Você dá uma palavra dura. E geralmente vem a resposta e às vezes daí sai até uma morte. Que coisa teve? Uma palavra mal falada e em ambiente para uma pessoa que não tem o temor de Deus, misericórdia, né? Está aí Nininha Alonso, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Se nos lembrarmos de algumas coisas importantes, estaremos a caminho de vencer o mal com o bem. Eu não sou o juiz de Deus, juiz é Ele, né? Ele fará o que é certo, está lá em Gênesis 18, 25. Como cristão, minha resposta ao mal não deve copiar o comportamento do mundo, mas refletir Cristo que está em mim. Aí ele cita Romanos 12, 1 e 2. Rogo que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Essa palavra conformeis quer dizer, não deforma a sua vida como o mundo dá, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é essa, por isso que ele deixou esse ensinamento para nós. Manter meus olhos em Jesus me ajuda a saber como responder, como sou maltratado. Está lá em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Deus está sempre observando e avaliando as minhas escolhas e quer me recompensar para obedecê-lo. Está lá em Mateus 5, 43 a 48. Nos versículos do texto básico da nossa lição, o apóstolo intensifica seu esforço em ensinar aos romanos a maneira cristã de tratar as pessoas que estão fora da comunidade cristã. Porque nós não podemos cobrar dos outros coisas que nós mesmos não estamos conseguindo fazer. Misericórdia, né? Ele está interessado no testemunho dado ao mundo pelos cristãos, mesmo em meio do sofrimento, não é? Vós sois o sal da terra, está lá em Mateus 5, 13 a 16, vós sois a luz do mundo, e termina com 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se os cristãos apresentam o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, Romanos 12, 1, apresentarão ao mundo um testemunho nobre, não um testemunho passivo, mas ativo, que demonstra claramente um comportamento comprometido com a salvação dos pecadores. É preciso ele ver o homem novo que você é, que eu sou, que nós somos. Se nós continuarmos fazendo as mesmas obras que antes fazíamos, querido, que mudança houve na nossa vida? Nós estamos repetindo todos os erros. Luísa Torre, Muqui, Espírito Santo, que saudade, hein? 1967 eu tive aí, glória a Deus. É isso, queridos. Precisamos de pautar pela nova vida e buscar em Deus força. Nós não temos. Não adianta você achar que você pode, pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, vencer o mal. Jorge Mauro Lopes. A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo. Deus abençoe. Nós precisamos buscar de Deus essa força. Essa força nós não temos. As nossas obras testemunham tanto quanto a nossa pregação. É horrível, você prega uma coisa, mas alguém encontra você caindo naquilo que você ensina, né? Vejamos algumas maneiras positivas de reagir diante da perseguição e do sofrimento. Primeiro, pagando o mal com o bem. Alguém te fez mal, mas você vai fazer bem. Também não é fácil. É preciso ter nascido de novo. É preciso estar revestido do Espírito Santo. Não tem que fazer pela tua força ou pelo teu intelecto. Faça pela graça de Deus na tua vida, né? Tá aí, o apóstolo Paulo está em perfeita sintonia com o Espírito de Cristo, quando orienta os romanos a que reajam positivamente diante do mal. Pois Jesus, contrariando a lei dos anciãos, ordenou que os inimigos devem ser amados e receber a nossa oração.
Mateus 5, 43 e 44. Isso nós não temos essa capacidade em nós, mas Deus dá. É buscar, não é? Na hora que se sentir fraco, na hora que se sentir que aquela natureza velha está reclamando o direito de resposta, o direito, eu sou crente, mas eu sou homem. Não existe isso, eu sou crente, mas eu sou. Você é crente porque você nasceu de novo e você agora vai mostrar que é um crente. Não precisa falar. É a tua atitude que vai mostrar. O amor cristão deve suplantar o mal e vencê-lo com o bem. Mateus 5, 21. Jesus nos deu exemplo de como cumprir essa ordem tão difícil. Na cruz, ele orou apaixonadamente pelos que o matavam. Está lá em Lucas 12, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. No 34, Jesus disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha que coisa, né? Ele sendo trucidado, sendo furado, sendo maltratado, sendo escarnecido, sendo pisado, zombado. Ali, ele orou pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que eles fazem. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Estevão teve uma atitude parecida quando morria apedrejado. Está lá em Atos 7, 59 e 60. Enquanto apedrejava o Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, no verso 60. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, ele perdoou aqueles que o matavam. É fácil isso? Não é fácil, mas Deus na tua vida, Deus na minha vida, Deus nas nossas vidas, nós conseguimos fazer isso, queridos. E isso impressionou Saulo de Tarso, quando era perseguidor da igreja. Está lá em Atos 1, depois 22, 20. Era como brasa viva incomodando a sua consciência, Romanos 12, 20. De fato, o amor não se ressente do mal. Meus irmãos, não é fácil não. Alguém disse, é difícil ser crente. Não é difícil ser crente, é difícil ser crente sozinho, mas com Cristo em nós, o Espírito Santo na nossa vida, nós temos capacidade de cumprir essas orientações benéficas, tão maravilhosas, né? Assim, o Senhor Jesus, cabeça da igreja, terá toda a liberdade de juntar-se aos seus servos nos momentos de sofrimento. Está sentindo sofrimento? Pense a companhia de Jesus. Ele está pertinho de você. Ele vai te dar força para você vencer. Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido. Deus abençoe. O apóstolo Paulo ensina que dar pão e água ao inimigo é um testemunho contundente que provoca o seu espanto e o sensibiliza profundamente. Está em Romanos 12, 20. Sua consciência é tocada e ele fica inclinado à mudança de atitude e ao arrependimento. O bem é um fogo mais quente que o mal. É Champlin que diz essa palavra. Não é o bem, é você fazer o bem. Ah, mas essa pessoa tem sido um desastre, me cometeu tantos horrores na minha vida. Eu vou me lembrar daquela história de uma família, eram 2 irmãos num país que estavam sendo perseguidos, porque ali estavam os inimigos do evangelho, os inimigos de cristão. Estavam procurando e matando mesmo aqueles que defendiam a fé cristã. Então um soldado inimigo pegou o irmão e a irmã, e ela conseguiu escapar pulando o muro, mas antes dela escapar, ela viu ele trucidar e matar o irmão dela. Não é fácil. Mas ela era enfermeira e ela foi para o hospital cumprir a missão dela, né, de enfermeira. E quando ela estava no hospital cumprindo, aquele cidadão que trucidou, que matou o irmão, caiu nas mãos dela para ela cuidar. E ela não precisava fazer nada, porque o mal dele era tão forte que se ela descuidasse 1 minuto dele, ele morreria. Mas ela não descuidou. Cuidou do homem até ele se curar, e quando ele se curou, olhou para ela e reconheceu. Quando ele reconheceu, ele tomou um susto, falou, mas você que está cuidando de mim? Era só você deixar eu morrer? Por que você não fez isso? Ela olhou para ele e disse assim, o Deus que eu sirvo me ensinou a fazer bem ao que nos fazem mal, a orar, ao ajudar, e é isso.
E ela disse depois num testemunho que a natureza dela mandando, deixa ele morrer, mas o Espírito Santo dizendo, salva ele. Olha só, meus irmãos, a natureza está aí cobrando, né? Mas então ela disse, o Espírito Santo dizia, salva. Ele, quando ouviu essa declaração, ele disse assim, eu quero conhecer esse Deus. Olha que coisa tremenda. O gesto dela, a atitude dela despertou nele, eu quero conhecer esse Deus que dá força em alguém que recebeu o mal, pagar o mal com o bem. Então não tente por você mesmo, mas deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus viver na tua vida, porque você só vive com Ele. Sem Ele você fica um barco à deriva, à vontade do vento e de tudo que é maléfico, mas com Ele o bem começa a reinar na tua vida, e esse Deus te dá condições para isso. Que as nossas atitudes sejam como um reflexo do caráter de Cristo, que garante vitórias diárias sobre o mal, né? Devemos procurar levar uma vida reta, honesta e cheia de justiça, como se Cristo estivesse vivendo por nosso intermédio. Se mesmo vivendo assim viermos à adversidade, devemos enfrentá-la e vencê-la com um comportamento digno de um filho de Deus. Você é um filho de Deus, então você mostra nas horas da aflição, da luta, da prova e da perseguição. Você vai ficar deixando que Deus entre na sua luta por você. Vamos agora falar sobre buscando a paz com todos os homens. O crente deve fazer o máximo ao seu alcance para evitar despertar ressentimento ou ira de quem quer que seja, mas igualmente não deve irar-se por sua vez, mesmo quando lhe seja impossível não causar ofensa. É John Knox que faz essa advertência. Os seguidores de Jesus são chamados à paz. Eles têm paz com Deus, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquela paz interior, não é? Em Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paz com os irmãos, Efésios 5:16, 15, Efésios 2:15 e 16, anulando o seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E o 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. E são chamados para fazerem a paz, está lá em Mateus 5:9. A nós é dado o ministério da reconciliação, está lá em 2 Coríntios 5:18. Os servos de Deus renunciam à violência e ao tumulto. O reino de Cristo é reino de paz. Os discípulos de Cristo preferem sofrer a machucar o outro, mantendo comunhão onde outros rompem, renunciando à autoafirmação e suportando em silêncio o ódio e a injustiça. Assim vencem o mal pelo bem. A maior paz, porém, encontrarão ao enfrentar em paz os maldosos, dispondo-se a deles sofrer padecimento. É Dietrich Bonhoeffer que faz essa declaração. Contudo, muitas vezes, pessoas irritadas e combativas assumem o controle de ministérios, igrejas e denominações e acham que estão fazendo bem à causa evangélica, porém provocam divisões entre indivíduos e igrejas. A ordem bíblica é que lutemos pela paz, onde ela estiver, alcance e possibilidade. O Espírito Santo ajuda o cristão nessa tarefa, o fazendo frutificar. Só Deus na nossa vida. Cosmo Ramos de Oliveira. Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Porque sem o Espírito Santo você não consegue cumprir essas orientações, não, meu irmão. Daí, na necessidade, revestíveis do Senhor e da força do seu poder. É bom lembrar, no entanto, que muitas vezes, para obter a paz, é preciso passar pelo processo de confronto, discussão e reconciliação, sem os quais a paz não terá sustentação. É dito lá em Mateus 18:15 a 20. Nesse caso, a paz não dependeria somente de uma das partes. Fora isso, o crente deve fazer tudo quanto está ao alcance
para preservar a paz dentro e fora da igreja. Agora eu vou falar o assunto não buscando vingança, mas nunca buscar vingança. Toda vingança sua, quem vai cumprir é Deus. Amanda Ferreira, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Vamos lá, não buscando a vingança. Olho por olho e o mundo acabará cego. Essa frase é de Gandhi. Romanos 12, 18 orienta-nos a, se possível, viver em paz com todos os homens. Todavia, caso isso não seja possível, não estamos liberados para nos vingar de ninguém. Deixa nas mãos do Senhor, não é? Se eu não posso fazer o bem, o mal também não vou fazer. Vou sossegar e deixar que Deus não deixa de cobrar o mal, não. Ele mesmo disse, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Amém, querido? Está aí. Michele Ventura, bem-vinda, querida. Deus abençoe. O orgulho e o egoísmo tentam nos empurrar para a vingança contra quem nos causa males. Irmão, o orgulho está em nós. Você não se livra do orgulho por ser um crente batizado com o Espírito Santo, ele está aí. E se riscar um pouquinho, ele logo aparece. Você tem que dominá-lo. Nunca esquecer das instruções do Senhor. Fazer o bem, não olhando a quem. Porque você precisa estar em paz com Deus. Não é? E para você estar em paz com Deus, não pode deixar nenhuma ruptura caindo em alguma falha. Faz parte da natureza humana retribuir igual ou mais fortemente o mal praticado contra nós. Desde o início do mundo, os primeiros homens assim agiam. Está lá em Gênesis 4:26. Olha o que diz Lameque. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escute minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Não é fácil, né? A lei de Cristo, no entanto, prescreve a alternativa à vingança. Está lá em Mateus 5, 38 a 42. Como? Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente? Mas eu digo, não resistais os perversos. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede. Não volte as costas àqueles que deseja pedir algo emprestado. Não é mais o olho por olho, pois a justiça do amor, que foi cumprida inteiramente na cruz, deve ser o nosso padrão. O nosso padrão é o que Jesus deixou para nós. Amém, queridos? Está aí. O apóstolo nos orienta a substituir a vingança pelo descanso em Deus, que retribui às pessoas os males que elas praticam. Está lá no Salmo 37, 1 a 11. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais fará. Ele deixa claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evita a ira, rejeita a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão o pleno bem-estar. Em Romanos 12, 17 a 20, nós lemos, não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrita, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é fácil, queridos, não é fácil, mas
com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, todas essas coisas se tornam fáceis. A ira descrita em Romanos 12:19, amados, nunca procure vingar-se, mas deixe que de Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. É uma referência clara, a ira de Deus, a quem cabe exclusivamente a vingança. Está lá em Deuteronômio 32:35, que diz, a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O que quer dizer que se alguém, né, está nos fazendo mal e nós não retribuímos, não quer dizer que essa pessoa vai ficar ilesa, vai ficar sem retribuição, não, mas deixa com Deus, que Deus sabe trabalhar e é perfeito o trabalho dele. Observaremos que a orientação de todo o parágrafo não é para que fiquemos desejando que Deus puna os que fazem mal, mas que o amor de Cristo nos alcance, fazendo-nos amar até mesmo os inimigos. Pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios 13:5-7. A vingança deve ser substituída por atitudes de serviço generoso prestado ao inimigo. Esse é o preço que os discípulos de Cristo têm que pagar. É fácil? Eu vou dizer para vocês, não é. Mas se Deus está na tua vida, está na minha vida, isso se torna muito fácil. Amém, queridos? Esses versículos, agora eu vou concluir. Esses versículos mostram o alto padrão da vida cristã autêntica. Você é um cristão, não precisa falar que você é cristão. Viva essas verdades, que as pessoas dirão, essa pessoa é diferente. Essa pessoa não é como os outros, não é? Olhando para ele, obteremos os recursos, né? Então está aí, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Romanos 12:1, é uma experiência maravilhosa que nos dará condições de colocar em prática o restante do parágrafo 12:12-21. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração, compartilhe o que você tem com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso é muito sério, não é? Está aí, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu termino. Só quem se entrega completamente a Cristo, a sua palavra e ao amor de Deus pode experimentar tal padrão de vida cristã. Somente olhando para os propósitos de Deus para a nossa vida é que seremos capazes de oferecer esse sacrifício de nós mesmos. É um grande desafio que cabe a nós aceitar. Amém, queridos? Porque você é uma nova criatura. O seu testemunho é muitíssimo importante, não é? Porque se você não tiver esse testemunho, como vai ser você dizer todos os dias que você é cristão? Você é cristão? É. Você pode dizer que é cristão, mas você não vai conseguir provar que é cristão. Amém? Vou chamar agora o hino 137 para nós já entrarmos no encerramento. Abre o seu cantor aí, vamos louvar ao Senhor. 137 do cantor cristão. Amém? Enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além
pois quero. Mas eu já vou parar, porque está na hora agora de nós conhecermos os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana, parabéns para você. E agora nós vamos recitar o Salmo do aniversariante. A todos vocês, alguns companheiros fizeram aniversário, irmãos e mães, Deus aumente os seus anos de vida e, sobretudo, na presença dEle, não esquecendo dessa missão. Guardar a sua palavra, não é? E fazer bem aos que vos fazem mal. Hoje foi a nossa aula, guarda no teu coração, porque é muito importante, queridos. Você às vezes prega o evangelho, mas deixa de cumpri-lo na sua vida, e aí a sua pregação não tem poder nenhum, porque as pessoas vão acatar a sua palavra se verem Deus em você. Amém, querido? E em mim também, em todos nós, que eu não me excluo dessa grande verdade e necessidade, não. Amém? Então vamos recitar o versículo do aniversariante, é o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Agora nós vamos orar para encerrar. Deus te abençoe que esteve comigo até agora. Aqueles que vão assistir depois, Deus abençoe também. Meu aniversariante, muitos e muitos anos de vida. Vamos orar. Não esqueça, o meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Às 18 horas, o clamor das 18 horas. Hoje é dia de Santa Ceia das igrejas de São Miguel Paulista. Então nós estaremos transmitindo o nosso culto logo mais. E você, se não tiver o seu culto presencial, está sendo convidado a estar conosco à noite às 18 horas no nosso culto. Amém? Avelino está aí, nosso querido. Deus abençoe, bem-vindo. Tudo de bom para vocês. Amém, queridos? Vamos orar e Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Pai Celeste, obrigado pela oportunidade de ministrar essa palavra tão maravilhosa, Pai, que ela cale em nossos corações e que possamos buscar força em Ti para cumpri-la, porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade. Mas, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai, recebe a minha gratidão pela oportunidade que tive e abençoa todos, não só o nosso caderno, mas aquele que colocou um pedido de oração enquanto ministrávamos. Eu já te apresento pedindo a tua resposta e pedindo a tua bênção e vitória. Prepara-nos para todo esse dia, Pai. É a oração que te fazemos com ação de graças, ainda orando pelo teu servo, pastor Vanderlei. Consola o coração dele, a família Sarmento também, pela a tua serva que foi recolhida pelo Senhor ontem, foi sepultada, nossa missionária Eliette Sarmento. Abençoe e consola, Pai, e recebe a nossa gratidão por tudo que tens feito por nossas vidas. É a oração que faço com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Que todos digam amém e amém.